Estamos começando mais um Growthcast, o podcast oficial da Growth Machine. Antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade de bater esse papo contigo, Paulo. Imagina, obrigado por vocês estarem aqui. Vocês viram até o consultório, pô, pegar esse caminho todo. É muito bom terminar o dia com um bate-papo bom. Musa, eu vou te falar, o pessoal fez um texto aqui tão grande para te descrever que... Pode começar, mas não precisa concluir. Nem começa. Coloca aí médico, cara da bicicletinha e tá de boa. Cara, quando eu comecei meu processo de treinar, né, e puta, isso foi no meio da pandemia, cara, todo dia de manhã, quando eu ia sair pra correr, vinha aquela vozinha na puta, volta pra cama. Pra que você vai fazer isso e tal? E eu criei meio que alguns hacks, sabe? Primeiro eu já deixava... Eu morava numa casa de 2 andares, então eu já deixava meu tênis ali, tipo, na posição pra Regra dos 5 minutos. Pra eu não ter que procurar. Então, perfeito. E outra coisa, aí eu ia, corria e tal. Cara, eu me dava uma recompensa, me dava uma melancia, sabe? Então aquilo ali me dava, não sei, tipo... Parecia que eu tava fechando o looping, né? Parabéns, isso é neurociência. Como é que você forma um hábito? Como que você forma um hábito? Você coloca as coisas que você precisa na sua frente para as coisas falarem com você e não você falar com elas. Se você tiver que pegar o seu tênis no armário, a sua roupa na gaveta, a sua camiseta sei lá, no secador, você tem que falar com as coisas. Se quando você abre o olho de manhã, você olha para cima da tua cômoda ou, sei lá, para o chão, você vê o seu tênis, o seu calça, a sua camiseta, elas falam com você. Levanta. 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 Quando você cria uma recompensa, você tem que lembrar o seguinte: do ponto de vista de neurociência, a unidade básica da memória ela chama-se engrama. Você tem o bit do computador no nosso cérebro, isso se chama engrama. Qual o grande problema? Diferente do computador que você consegue apagar, no cérebro você não consegue. E cara, para você modificar aquela informação, gasta uma energia absurda. Vou te dar um exemplo. Você chegou a fazer cursinho? Fiz. O que foi a matéria mais difícil que você estudou no cursinho? Química. Não foi a que você pior aprendeu no colégio? Foi. Você teve que apagar todo o desgosto que você tinha estudando química no colégio, o que você aprendeu errado porque você estudou para passar na prova, para conseguir aprender o certo para você conseguir passar de ano. Comigo foi uma experiência diferente. Eu, por exemplo, eu não tinha tido geometria analítica no colégio. Eu tinha tido trigonometria, etc., mas eu não tinha tido geometria analítica. E aí o que aconteceu? Eu aprendi isso efetivamente no cursinho. E eu achei que ia ser o demônio aprender aquilo. E eu aprendi muito fácil. Eu tive muito mais dificuldade em aprender aquilo que eu achava que eu sabia do que conhecer aquilo que eu não sabia nada. Quando você vai lidar com as coisas que você está acostumado a fazer como hábitos, por exemplo, pegar um doce de recompensa, ou então não sair e dormir mais um pouco, isso é um hábito, né? Você tem que reformular essa informação. Então, o teu cérebro, né, imagina um HD, ele pega essa informação e fala, não, isso daqui está errado. Então, vamos colocar algumas coisas nele. Vamos colocar o tênis novo, vamos colocar a camiseta antitranspirante, vamos colocar os shorts que não me deixam assar, vamos colocar o smartwatch, vamos colocar a melancia que você vai comer depois. Opa, isso daqui é legal, vamos fazer isso? Vamos. E aí existe uma média. A média são 66 dias. É claro que o estudo que tratou disso, ele avaliou gente que em 3 semanas... A história do 21 não tem nada a ver, né? Oi? O pessoal fala 21 dias e tal, não tem nada a ver. Não tem. Infelizmente, não. Né? Não porque assim. Nesse estudo, ele variou entre 2 semanas e 250 dias. Ou seja... Caraca, ele analisou muitas possibilidades, né? Exato. Mas assim, em média, 66 dias. Mas vamos dizer que, em média, antes de você desistir de qualquer coisa, você tem que fazer ele por 66 dias. Até você sentir aquela vontade de falar, cara, será que eu não vou fazer isso hoje? Então, se você está atrás daquela sensação, será que eu não vou fazer isso hoje? Você tem que ter pelo menos 66 dias para você colocar o seu sapato na noite anterior pronto, do lado da sua camiseta, do lado dos seus shorts, do lado do seu smartwatch, com a sua melancia esperando na sua geladeira. Por quê? Porque aí
um negócio chamado striatum dorsalis, ele conversa com outro negócio chamado a striatum ventralis, ou núcleo accumbente, né? O striatum dorsalis é o que percebe no seu cérebro níveis de determinados neurotransmissores para formar seus hábitos. E o núcleo accumbente, que está junto dele, é o que te dá a sensação de recompensa. Então não é à toa que o teu núcleo da recompensa está do lado do seu núcleo de hábito. Caraca, eu não tinha pensado nisso. Porque do ponto de vista de circuitaria cerebral, o que teu cérebro quer fazer para você? Vamos transformar em hábito aquilo que é bom para você. E o que é bom para você? É o que te traz recompensa. Então, quando você cria essas pequenas recompensas, por isso que, né, você comprar um shorts novo, você quer que uma pessoa faça, você quer que, sei lá, seu filho vá treinar com você, né? Compra um tênis novo para ele, coloca do lado da cama, coloca do lado da camiseta. Ó, filho, eu tô deixando aqui, amanhã o papai vai correr, vamos comigo dar uma volta na praia? Ele vai, ai, tênis novo, recompensa, recompensa, recompensa. Aí o striatum dorsalis vai captar aquela recompensa do seu núcleo accumbente e vai falar assim, pô, isso daí é legal. Depois de 2 meses, seu filho vai virar para você, e aí, papai, a gente não vai andar na praia hoje? Então, a forma que você cria os hábitos é uma arte, e você tem que saber se recompensar. E você tem que saber fugir daquilo que são recompensas que vão te trazer para situações que são alegrias passageiras, né? Comer um bolo é uma recompensa? É. Quando você está no aniversário da sua avó de 90 anos, você tem que fazer isso. Beber uma taça de vinho é uma recompensa? É. Quando você está na ceia de Natal, você tem que fazer isso. Comer panetone é uma recompensa? É. Quando você está na ceia de Ano Novo, você tem que comer um pedaço de panetone. Agora, faz isso todo dia. Acabou. Você se arrebenta. Vai chegar uma hora que nem mais a sensação de recompensa você tem. Eu fui num programa e o entrevistador ele perguntou, né? Tá, mas é muito satisfatório a gente poder comer o que a gente quer, a hora que a gente quer, né? Eu falei, eu aposto com você que eu tenho muito mais satisfação que você. Porque eu não faço isso nunca. Então, quando eu faço, para mim é um acontecimento. O meu nível de satisfação, Vai lá em cima. A dopamina tem um Paulinho grita dentro da minha cabeça que tá soltando rojão. Sabe? É um monstro, né? Agora você, de novo. Ai, dá mais um pedaço, vai. Não foi suficiente. Não é isso que a gente quer. Sabe? Quando os Rolling Stones cantaram I Can Get No Satisfaction, é a tradução de como funciona a mente humana. Se você viver de recompensa, você vai diminuir cada vez mais o valor dessa recompensa e, consequentemente, diminuir cada vez mais o tempo que ela dura. Você quer 100 mil reais ou você quer um Rolex? O que vai durar para a sua vida? 100 mil reais? Deixa 100 mil reais em cima da sua mesa para ver. Daqui, do jeito que a gente está, daqui 1 mês, mas enfim. Deixa 100 mil reais em cima da mesa, daqui 1 ano. Você vai ter quanto? Né? Se tiver, sei lá, 10% de inflação, você tem 10. Deixa um Rolex no seu punho no próximo ano, de 100 mil reais. Quanto você vai ter daqui a 1 ano? Qual foi a satisfação? O quanto ele te lembrou das coisas que você passou e que te deram condições para conseguir comprá-lo? Esse talismã, o carro que você anda, o relógio que você veste, a roupa que você usa, o perfume que você escolhe. Essas coisas, elas têm de lembrar de todas as coisas difíceis que você, de novo, né, viveu na sua vida. Porque a vida é difícil. Alô, bom dia. Ai, eu tenho um gatilho. Cara, para. Se você está criando gatilho, você precisa pagar a conta de luz de casa, aliás, a conta, sei lá, do McDonald's, você vai ter gatilho 1 hora para pagar a luz da sua casa. Aonde vai parar isso daí? O ser humano ele não foi feito para ter essa fragilidade. O ser humano o ser humano é um bicho que ele sobrevivia a leão querendo comer ele, né? O que ele fazia? Ele saía para caçar de noite, né? Para justamente fugir dos leão, das hienas, queria comer ele. Ele não é um ser frágil, ele é um ser antifrágil. Então, quando a gente olha, e aí a gente junta tudo que a gente falou até agora, a vida cheia de problema, o que foi o valor para mim mais importante para conseguir determinar o que eram meus objetivos, né? A gente chega em outro cara, Nassim Nicholas Taleb, né? Que escreveu Antifrágil. E o ser humano ele é antifrágil, né? E o que é o conceito de antifragilidade? Não é robustez.
Né? Frágil é o quê? Caiu, quebrou. Robusto é o quê? Caiu, não quebrou. E o antifrágil? Caiu, melhorou. E assim que é o ser humano. Você aprende das porradas que você leva, dos erros que você comete, dos arrependimentos que você tem. Isso eleva o teu nível de atenção. Por quê? Porque a gente aprende muito mais quando dói do que quando não dói. E é por isso que com 40 anos, depois de ter apanhado a vida inteira, né, tá lá o Heckman para quem quiser ler, né? Você tem 3, 4 vezes mais consciência do que quando você tinha 20. 20, o que aconteceu de ruim? Sua mãe não comprou para você sua bicicleta? Ai, não ganhei meu Atari. Nossa, que problema. Você tomou um toco. Exatamente. Ai, a menina me deu um fora. Pô, com 40 você tomou todos os fora da vida. Aliás, você tá descobrindo que a sua mulher às vezes te dá uns fora assim que você fala, cara, acho que ela me ignorou, velho. Olha só. Né? Aliás, você tem meios até para lidar com isso. Camélia, muito obrigado pela oportunidade de aprender com você. Obrigada a vocês. Eu que tô feliz da vida de vir aqui representar vendedoras de todo esse Brasil, com certeza. Bom, espero que elas se sintam representadas por mim, né? Uma frase que a Camélia falou antes da gente iniciar essa gravação é: me mostre um vendedor que estuda tanto quanto um médico e eu vou te mostrar um milionário. Cara, o que você considera que seria uma boa estratégia para conseguir ou dar esse jump ou conseguir ter uma aceleração maior e ter mais resultado dentro da carreira? O que eu faria? Boa. Sou um SDR, eu sou um closer. Boa, perfeito. Eu acho que tem uma frase que o Marcelo Lombardo falava que me marcou muito. Ele falou assim: toda história contada de trás para frente fica linda, né? Ou pode ficar. E de fato, quando a gente tem 20 e poucos anos, é muito improvável que a gente utilize algum método, racionalmente falando, para fazer esse processo de aceleração de carreira, a não ser que você tenha um mentor. Só que depois que você passa por esse processo, você começa a fazer uma retrospectiva do quais foram os passos, quais foram os gatilhos que aconteceram para você chegar onde você chegou, você consegue quase que criar, de fato, um método para fazer isso. E uma coisa que eu sempre falo é que tem um passo a passo para fazer. Às vezes a gente demora mais porque ninguém disse esse passo a passo pra gente, né? Então, minha visão hoje, com todo o conhecimento que eu tenho, acadêmico e quilômetro rodado de trabalho, o primeiro passo é mudança de mentalidade. Se a pessoa não muda a mentalidade, ela não vai enriquecer. Simples. Ah, é fácil ficar milionário? É fácil pra caramba ficar milionário. É mais fácil ser milionário do que não ser milionário. É mais fácil ser milionário do que não ser milionário. Só que pra ser milionário, você precisa mudar a tua mentalidade. Eu demorei 10 anos para conquistar o primeiro milhão. E eu demorei 1 ano... Foram 10 anos para conquistar o primeiro milhão. E depois os outros milhões, na mesma proporção, vamos colocar a mesma quantidade, tá? Eu demorei 1 ano e meio. Dá até raiva, não dá? Dá raiva, porque você fala assim, porra, eu demorei pra caramba pra fazer, e aí depois que destravou, foi muito mais fácil. Mas eu não digo que foi muito mais fácil só pela trajetória de carreira, é óbvio que isso conta. Mas a minha mentalidade mudou completamente depois que eu fiz um processo de hipnose. Então, eu tinha uma crença limitante em relação a, por exemplo, precificação. O quanto eu ia cobrar das pessoas. Por quê? A gente era pobre, pô. Então, quando você fala assim, 100 mil, 200 mil, 300 mil, pra quem tem uma mentalidade de quem saiu da pobreza, você fala, pô, 300 mil é dinheiro pra caramba. É muita coisa. Depois que você destrava isso, você começa a entender que isso é uma crença da sua cabeça, você fala, eu vou meter uma proposta de 300 mil e vão pagar. E pagavam. Eu falei, não é que pagam mesmo? 300 mil é muito para alguns, mas não é muito para outros. Então, assim, o primeiro passo para qualquer pessoa que tá ouvindo a gente aqui é mudança de mentalidade. E aí não tem jeito. É auto-hipnose todo dia, é reforço positivo ali na cabeça todo dia do que você quer acreditar. Então, se você não acredita que vai ficar rico, você tem que repetir todo dia para você. Eu vou ficar rico, eu vou ficar rico, eu vou ficar rico todo santo dia. Porque você precisa reprogramar uma mentalidade que já foi programada lá quando você era criança, com 7 anos de idade, que seus pais falavam pra você, a gente não tem dinheiro, ter dinheiro é muito difícil, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo, lava a mão que você botou a mão no dinheiro. Cara, a gente escuta um monte de coisa. Então isso cria uma programação mental de que o dinheiro não é bom. E a gente cresce acreditando que o dinheiro não é bom. Então as pessoas começam a se auto-sabotar, elas nem percebem. Mas eu passei por esse processo. Eu, com 22 anos, ganhava 7 mil reais. Sabe o que eu fazia? Eu torrava o dinheiro para não ter o dinheiro.
E eu nunca percebi isso. Eu só fui perceber isso anos depois. Cara, por que eu torrava o dinheiro? Porque eu ouvi durante toda a minha vida que ter dinheiro não traz felicidade. Que quando você tem dinheiro, as pessoas que estão perto de você estão com você por interesse. Quem é rico não vai pro céu. Nossa, essa... Não, cara, novela da Globo. Você já viu algum vilão da Globo não ser o mais rico da novela? O vilão é o rico e o herói é o pobre. Sempre. Desenho animado é assim, gente. Desenho. Se você pegar desenho da Disney, o herói é pobre, o vilão é rico. Então, assim, a gente cresce no ambiente... A própria... Se parar pra pensar, pensa na escola. Qual é a dinâmica da escola? Você vai pra escola, tem grade, você tem horário pra cumprir, você tem que ser disciplinado. Só tem dois lugares que toca sineta, uniforme e grade. Prisão, escola. Acabou. E se der mole, trabalho ia por esse mesmo caminho, né? A gente ia ficar parar na era industrial. Então, assim, a própria escola programa a cabeça das pessoas para não serem empreendedoras. Para serem funcionárias. Tem que ter disciplina, tem que ter hora para chegar. Nós somos programados para isso. Então, a primeira coisa que qualquer pessoa que está ouvindo a gente precisa mudar é a mentalidade. Se você não muda a sua mentalidade, você pode fazer qualquer coisa que não vai funcionar. Não, duas coisas. Primeiro, eu vi outro dia isso. Bill Gates, Bezos, Elon Musk e tal, o Buffett e tal. Somando esses caras, eles têm 60% do dinheiro do mundo, tá? Esses bilionários, sei lá, são 20 pessoas. 20 pessoas. 60% do dinheiro do mundo. Eu não me lembro agora a estatística, mas ou é 90 ou 80 eblau. Tá na mão de 1% das pessoas. Numa proporção pior do que Pareto, tá? E o restante está dividido em 99% das pessoas. Se você pegar conhecimento, escola, histórico, nenhum desses caras tem nada fora da curva. Esses caras apenas aprenderam a pensar. Cara, o próprio Elon Musk, né? Ele... Beleza, a mãe era modelo, o pai é minerador, engenheiro e tal. Tem alguma coisa ali, mas ele foi pro Canadá, quando ele se mudou. Sem dinheiro, ele foi estivador para conseguir pagar a faculdade. Ele pagava a faculdade com as festas que ele fazia na casa dele. Então, assim, não é um cara que teve algum benefício para poder ter a condição que ele tem. E qual que é a parada que você tem que pensar, muito baseado no que você tá falando, né? Cara, se o dinheiro tá na mão de uma quantidade muito pequena de pessoas, é óbvio que o que esses caras têm não é nenhum superpoder, nem nenhuma habilidade, nem nenhum conhecimento, e sim é apenas uma maneira de pensar diferente. E se eu não reprogramar a maneira como eu penso, porque qual que é o problema? Quando você acredita que você não pode, ou que você não merece, ou que sei lá o quê, você vai se comportar dessa forma, né? Qual que é o grande problema das pessoas que provavelmente trabalharam contigo, que trabalharam comigo, que talvez estejam lá até hoje, né? Essas pessoas, elas, cara, nosso modelo, tanto de entretenimento, né? Música. Mas qual que é a música que toca, né? Ou é música de corno, ou música de cachaça, ou música de bebedeira, né? O que é isso, né? Dois livros que eu aconselho muito a galera a ler, né? O Mais Esperto que o Diabo, que fala ali de você viver no transe hipnótico, né? Onde você vive um dia depois do outro e esquece, e o outro do Tiravec, O Segredo da Mente Milionária. O Segredo da Mente Milionária, eu escuto ele mês sim, mês não. Porque, por mais que você fale que você destravou, toda hora volta uma parada. Cara, eu tava em Maldivas, na areia, aí me vem um indiano varrendo a areia. Cara, e ele pega, mano, tipo assim, ele ficou muito tempo fazendo essa porra. Ele pega e deixa a praia inteira parecendo plana, né? Uma quadra, sei lá, de basquete. Não tem uma ondulaçãozinha. E eu achei tão bonito o trabalho dele que eu falei, puta, velho, queria dar um mergulho, mas não queria ferrar o trampo dele. Aí eu falei, olha que é criança limitante, cara. Eu falei, cara, mano, olha só. Aí veio uma vozinha na minha cabeça, Thiago, esse maluco só tem um emprego dele porque tu tá aqui tirando férias. Então vai lá dar a porra do mergulho, porque senão ele vai ficar desempregado. Né? E quantas vezes a gente vai se vendo? Outra coisa que eu falei outro dia também. Eu me mudei pra um condomínio muito legal na Barra e tal. Tava passeando com os meus cachorros, tinha acabado de mudar. E eu pensei assim, cara, será que se o segurança me encontrar aqui, ele vai me tirar do condomínio pensando que eu não sou um morador daqui? Olha que cabeça de merda. Às vezes, então, mas é isso, assim, eu acho que o primeiro passo para ter uma carreira de sucesso é você acreditar que é possível. O segundo passo é, de fato, ter uma estratégia. Sim. E aí, quando eu falo de ter uma estratégia, não precisa ser estudante de Harvard para fazer a estratégia, mas minimamente avaliar, por exemplo, em que mercado você quer atuar. Porque, por exemplo, eu defini que eu não sairia da área de tecnologia. E sempre que eu tinha uma proposta, uma oportunidade para ir para outro lugar para ganhar mais, eu sempre avaliava isso. Tá, mas
é no segmento que eu já sou experiente, que eu já tenho o quilômetro rodado, ou eu vou começar do zero a... Por exemplo, eu gosto muito daquele livro Outliers, né? Então, tem gente que é a favor, que é contra as tal 10 mil horas para ser especialista, mas eu acho que faz muito sentido você ter 10 mil horas. Explica o conceito das 10 mil horas. O conceito é que ele fala que não tem ninguém que seja habilidoso nato, né? A pessoa não é extraordinária porque nasceu extraordinária, ela é extraordinária naquilo porque ela pratica, porque ela exercita, igual no esporte, né? Ele fala muito do esporte. Então, por exemplo, o Messi, se não treinar, se não fizer nada, ficar o dia inteiro na Netflix comendo pipoca, não vai ser o Messi, ponto. Ele treina, ele tem horas de treino, horas de quilômetro rodado. E ele fala que para você se tornar um especialista em alguma coisa, você precisa ter 10 mil horas. Se a gente for converter isso para 8 horas de trabalho por dia, vamos imaginar que a pessoa não estude absolutamente nada do segmento que ela trabalha. Ela só trabalha, mas não estuda. Vai dar mais ou menos 5 anos. Só que o problema da galera hoje é que começa a trabalhar, aí passa 1 ano e meio, acha que não cresceu o suficiente, aí vai para outro lugar. Aí passa 2, vai para outro lugar. Passa 9 meses, vai para outro lugar. E fica mudando de função. Fica mudando não só de função, mas de área mesmo, de segmento. Então, por exemplo, eu trabalhei mais de 10 anos só com RP, só com software de gestão. Então, se você falar assim, no que você é especialista? Eu sou especialista em falar com o empreendedor. Eu posso vender qualquer coisa para o empreendedor, porque eu conheço esse avatar, entende? Então, assim, é se tornar especialista em alguma coisa. As pessoas que ficam trocando de empresa, de produto, o tempo inteiro, ela fala assim, mas eu trabalho com vendas há 15 anos, só que vendeu 20 coisas diferentes. Você é especialista em quê? Em nada. Absolutamente sim. nada. E eu acho que também a galera não aproveita o tempo da maneira correta. Por exemplo, eu sempre tive a mentalidade de aproveitar o máximo possível o meu tempo, né? Antigamente, não tinha dinheiro, né? Então, pegava ônibus, pegava trem, pegava um monte de coisa. Mas eu sempre estava lendo alguma coisa, não tinha celular igual hoje, né? Então eu levava o livro físico mesmo, ficava, aí o pessoal ficava até olhando assim, caraca, o maluco tá carregando esse livro pesado na mão e lendo. Mano, tava no ônibus, 5 horas da manhã, tava lendo um livro. Entendeu? Eu levava 1 hora até chegar próximo ali de onde eu estudava, que era um colégio mais longe, e mais 1 hora pra voltar no mínimo. Se te pegasse trânsito, pior ainda, aí ia de 1 para 3 horas, entendeu? E só que eu acho que, por exemplo, a galera usa muito mal o tempo. Sim. Exemplo, eu faço uma coisa que todo mundo fica se questionando até hoje, né? Até inclusive lá na empresa eu sempre explico por que eu faço isso. Geralmente eu vou pra empresa e vou de Uber. Eu saio da empresa e saio de Uber. A pessoa fala, pô, tu tá gastando muito dinheiro e tal, não sei o que, pagando Uber. Cara, tem noção de quanto eu consigo estudar dentro do Uber? Sim, total. Se eu tivesse dando translado, de andar até onde eu tenho que andar, pegar transporte, tal, não sei o que, a quantidade de horas que eu ia perder. De carro. Cara, eu tenho plena noção que eu consegui evoluir o que eu evoluí até hoje, no tempo que eu consegui, porque eu aproveitei o máximo possível as minhas horas. Mas isso é uma mentalidade que eu chamo de mentalidade milionária, né? O que é a mentalidade milionária? É a pessoa que está o tempo inteiro tentando otimizar tudo para ganhar mais dinheiro, nem que isso seja através de estudo. Então, por exemplo, eu hoje sou uma pessoa que tô quase beirando ali a minimalista, né? Eu não quero ter carro, eu não quero ter casa, eu não quero ter nada. Eu quero ter liquidez. É isso que eu quero ter. Eu quero ter liberdade. Porque a pessoa que enriquece, ela começa a criar um estilo de vida que aprisiona ela não é milionária. Porque quando ela começa a criar um estilo de vida onde, dia primeiro, ela tem 500 mil para pagar de qualquer coisa, ou casa, carro, empresa, qualquer coisa, ela tá aprisionada naquilo ali. Ela não é milionária. Então, para mim, a mentalidade milionária é alguém que quer ter liberdade financeira. E liberdade financeira é, por exemplo, agora em março eu vou tirar 5 semanas de férias e vou ficar em Portugal. Bem plena, bele. Porque eu não tenho nada que vai me fazer, tipo, ficar desesperada no Brasil porque eu tenho que fazer dinheiro para pagar meu estilo de vida. Então, isso é uma mentalidade milionária. Cara, por que eu não vou dirigir? Porque o tempo que eu tô gastando no trânsito, eu poderia estar fazendo um negócio, eu poderia estar lendo um livro, eu poderia estar ouvindo um podcast, eu poderia estar me desenvolvendo. Por isso que eu falo, mentalidade é tudo. Se você não tem a mentalidade certa, você não fica rico de jeito nenhum. Doutor Vendas, muito obrigado pela oportunidade de bater esse papo contigo e ainda mais ter a honra de ser o primeiro podcast que o senhor participa. Eu queria começar, cara, é engraçado, eu acho que todo cara que aprende vendas aqui,
masteriza vendas, acho que ele precisa falir primeiro. É porque eu acho que a gente sempre é muito agressivo, muito inovador, e quando a gente não está preparado, a gente se atropela toda, aí dá ruim, né? Pois é. Eu queria que você contasse essa história, cara. Como é que você dominou vendas e que história é essa que você precisou falir uma empresa antes de começar essa carreira de tanto sucesso que você está tendo agora? Cara, é muito engraçado. Eu sou de família muito simples, sou carioca, nascido... Melhor, eu não sou carioca, eu sou nascido em Duque de Caxias, que é uma Aí, cidade... Sério? Você também? É. Pô, sou nascido no centro do Rio, fui criado na Vila São Luís, em Duque de Caxias. Papai, vendedor de porta em porta. Papai vendia calcinha, lata de óleo, carne seca, lá pro interior de Caxias, Xerém, Capivari, com o carrinho dele. Vender. E mamãe, professora de escola pública. Aos 14 anos, eu fui vender de porta em porta com meu pai. A gente vendia calçado, ó. Sandália azaleia, chinelo Raider e tênis Crossball. Nunca mais. Aí meu pai parava, ia nos botequins, nas padarias, na papelaria, botava uma caixa de sapato, todo mundo olhava, ele derrubava assim a caixa, a sandália ia rolando. E, cara, ele acertava no pé da cliente, no pé da potencial cliente. Ele falava, ih, meu Deus, caiu minha sandália que eu vendo em 3 vezes sem entrada e sem juros. E aí, pô, foi uma experiência muito legal. Depois eu trabalhei vendendo roupa, mandava trazer do Paraguai, tênis, calça Fiorucci, bota elo. Calça Fiorucci. Lembra dessa parada? Lembro. Aí depois eu trabalhei com joalheria, abordando turistas em pontos turísticos. Foi meu primeiro emprego formal com 18 anos. Copacabana, indo para Corcovado, Pão de Açúcar, porta de hotel para abordar os gringos. Aí eu falava um pouco de inglês e sabia umas 5 frases em 5 idiomas. Se eu conduzisse a conversa, o cara não falasse nada que diferente, se o meu script fosse bom, eu conseguia falar 3, 4 frases e convidar o cara para conhecer a joalheria do meu tio. Tinha nada, né? Era o judeu que eu trabalhava, cara fera. E ele falava todos os idiomas? Não, tinha vendedora lá que falava tudo, né? Eu só tinha que pegar o gringo e botar pra dentro lá. Você era o SDR da E eu era o SDR. Cara, teve uma vez que eu dormi 3 dias na porta de um hotel, eu e amigo, numa cadeira de praia. Era 8 horas, um em pé, o outro dormindo. A gente esperando um árabe sair. Um príncipe árabe. Aí o cara saiu, a gente cercou o carro, tipo, ganhei um dinheirão, eu comprei um Fusca. E na época... essa comissão. Que hoje seria o quê? Um Gol da garotada, sei lá, um Palio. Eu comprei um Fusca com a comissão lá do príncipe árabe. Depois eu trabalhei vendendo cartão de crédito, Rio Sul, na Presta, administradora do Grupo Mesbla. Porra, já até faliu essa parada. A molecada nem sabe o que é Mesbla mais. Rio Sul e Norte Shop FIBI campeão brasileiro. E aí, na época, um amigo me chamou para ir para Mil. A Mil, assim, eu nem sabia o que era Mil, o que era plano de saúde, porque eu não tinha condições. Família muito simples. Papai ótimo vendedor, mas papai era alcoólatra, foi uma barra na época e tal. Embora antes de desencarnar, ele ficou 20 anos sem beber, virou meu herói. Que bom. E foi muito legal. Aprendi muito com meu pai. Trabalhei 8 anos na Mil, fui vendedor, supervisor, gerente geral. Cheguei a liderar equipes com 300 vendedores. A Unimed Rio soube do meu trabalho, tinha 9 vendedores para a cidade do Rio. Me contratou, a peso de ouro na época, pela minha capacidade de treinar vendedores. A gente transformou de 9 em 300. Caramba. Caraca. Porra, bombou em um ano. Bombou. A gente criou um modelo inovador. Era 50 da equipe própria, com 5 corretores, com 50. Na época era tão foda que só podia vender quem era codificado e treinado por mim. Se alguém emprestasse a proposta da Unimed para um vendedor não codificado, ele era demitido. Caraca. Foi um case que muita gente não sabe, a Unimed não é uma empresa só. Se eu não me engano, deve ser umas 200 cooperativas e tal. Copiaram, foi um case de sucesso. E aí eu falei, porra, sou fera, sei tudo, bom, vou virar empresário. Sem vender... Você vender antigamente, eu pensava, não sei se já passou isso na cabeça de vocês, que bastava virar empresário para ser rico para sempre. Tipo, virou empresário e já era. Eu lembro quando o contador, não tinha internet, no contador antigamente entregava pra gente o cartão CNPJ, plastificando, eu peguei aquela porra, eu falei, meu Deus, tô rico! Cheguei pra minha mãe. Falei, mamãe, pode abandonar o Estado, larga essa porra, vou bancar geral agora comigo. Só que não era assim. O plano não foi esse. Eu era muito respeitado no mercado de plano de saúde, que para muita gente eu era vendedor de plano de saúde. Só na Mil tinha 1000 vendedores próprios, fora do mercado.
Eu fui visto, na época, o vendedor, virei executivo, sempre fui um cara muito simples, muito respeitado. Eu fui visto por muita gente como vendedor de plano de saúde que deu certo. E a minha corretora, cara, a gente chegou a ter um escritório aqui na Rio Branco, 114, 14º andar, 350 metros de escritório, um por andar, 220 funcionários, 20 administrativos, 10 gerentes, 190 vendedores. Bombando. Fui para São Paulo aprender a fazer merchan. Aí eu entrava ao vivo aqui. Sabe aqueles programas esportivos aqui no Rio? Que só fala dos clubes do Rio? Eu entrei num monte, eu entrava ao vivo, programa de auditório, tipo TecPi. Olha você! Que ano é esse, cara? Porra, brother. 99, 2000, por aí. Eu entrava, cara, vem cá, Sérgio. Eu falei, o nome da minha empresa era Fênix, vendo você que está aí assistindo a TV, plano de saúde, levanta do sofá agora. Eu falei, levanta, porra, para cuidar da tua família. Pega o telefone, liga agora. Cara, a gente bombou, ficamos em primeiro lugar do Rio de Janeiro. Porém, eu era um grande vendedor, um bom executivo de vendas, não sabia nada de gestão. Quando a gente estava em primeiro lugar no mercado, a empresa quebrou. Foi um desespero. Fui despejado no meu apartamento, despejado no escritório. Eu passei com ele, com o Diego agora há pouco. Eu falei, cara, eu vou vir um dia aqui na Rio Branco 114, vou bater lá no 14º andar, ver que empresa. Eu falei, por favor, essa empresa, esse andar já foi meu, eu quebrei. Cara, eu saí daqui chorando. Deixa eu ver essa empresa, para a gente gravar como é que é essa empresa, onde há 23 anos atrás foi mim. Resumindo, fiquei devendo R$400 mil há 23 anos atrás. Já me falaram dinheiro, que é cara. muito mais de R$2 milhões. E a corretora, era uma corretora que plano de saúde. Eu quebrei, mas eu tentei ir à frente. Então, o mercado e a minha equipe não podiam saber que minha empresa quebrou. Porque se eles acreditassem que eu estava quebrado, eles não dariam entrada na venda para receber parte de comissão depois. Poderiam ter medo de eu ficar com o dinheiro dos caras. Então, eu não podia aparecer que estava quebrado. Quando eu fui para o banco emprestou até determinado limite. Por que eu quebrei? A empresa cresceu muito, estava em primeiro lugar, o dinheiro que saía... Fiz vários programas de TV, página inteira de jornal. O dinheiro que saía era maior do que o dinheiro que entrava. Então, eu estava brincando de ser empresário. É o que acontece muita gente. Passa que tem que aprender a ser empresário. E faculdade não ensina a ser empresário. Por isso que a minha empresa cresce tanto, por isso que a empresa de vocês cresce tanto. E sabe que é engraçado, Sérgio, que... cara, eu sou muito parecido contigo. Absurdamente parecido. Que bom. Eu espero que a gente se conecte muito mais a partir de agora. Assim, você tem um humor muito melhor, você tem muito mais experiência do que eu, então você se coloca muito bem. Mas eu tenho uma cabeça, em relação ao resultado, muito semelhante à tua. Eu estou pouco preocupado com risco e eu tenho total convicção. Né? Eu chego para o Léo e falo, Léo, a gente vai fazer esse projeto. Quanto é? 1,5 milhão. Aí o Léo olha para mim assim, tipo, tem certeza? Eu falei, tenho. Você analisou os riscos? Não, eu tenho certeza que eu consigo chegar Não, mas no final. agora eu tenho um pouco mais de experiência, né, de minimizar risco, brother. Não, mas antigamente não, vamos para dentro, irmão. Vou fazer. Mas Vou assim, fazer. qual que é a minha diferença? Eu trago pessoas para o meu time e para o meu quadro de sócios que pensam muito diferente de mim. Aí tem a compensação, pode ter. Eu sou muito agressivo e o Cadu, que é o CFO, ele é muito conservador. Então a gente Porradas tá de colisão o tempo enormes. inteiro. Só que eu entendo que eu preciso do senso crítico dele, porque para mim tudo já deu certo. E ele precisa do teu E acelerador. ele precisa do meu acelerador. E aí é uma relação difícil, né? Inclusive agora a gente está num estresse, Sim. mas é uma relação complementar. Porque ele sozinho teria 2 Não funcionários. cresceria assim. E eu sozinho já tinha quebrado umas 3 Mas vezes. escuta só, cara. Aí, quando o bicho pegou, que eu não podia demonstrar fraqueza, fui pro banco, só que o banco é muito engraçado. O banco só empresta dinheiro pra gente quando a gente prova que não precisa. Completamente paradoxal, né? E, porra, eu tava na merda, velho. Aí eu fui para aquela solução que o Diego não sabia, eu contei para ele. Primeiro, fui no agiota, 30%. Não tem aqui o mercado das flores? Ali tem um prédio que antigamente era cheio de agiota. Aquele cara com papelzinho assim na mão. 30% ao mês, eu peguei. Nossa. Paguei. Venceu o primeiro, eu paguei juros, no segundo não consegui, e o agiota começou, para você pegar dinheiro com o agiota, você tem que dar telefone de família. Começaram a ligar, minha filha hoje faz aniversário hoje, minha filha, Legal, olha, Dia parabéns. Mundial do Rock. E aí, tem que dar o telefone. Eles começaram a ligar, ameaçar minha mulher, minha filha. Aí eu peguei dinheiro com o segundo agiota para pagar o primeiro, com o terceiro eu pagar o segundo, quarto para pagar o terceiro. Imagina, 4 agiotas, 30% ao mês. Brother,
Eu vou dizer para vocês o seguinte, teve um momento, não sei se foi nesse momento ou logo depois do que eu vou contar, eu sou muito ligado para Deus, sabe, muito conectado com Deus. Eu tenho uma mulher maravilhosa, atriz, minha esposa, a namorada, amante, mulher incrível, que mudou a minha vida. Tem a nossa filha, que na época tinha, a Ana faz 27, na época tinha 3, 4 anos. Teve um minuto que eu tinha tanta cobrança, tanta ameaça, e tendo que segurar a onda com a equipe, que eu pensei, dá um tiro na cabeça, cara. Eu tenho vergonha disso. Eu não tinha revólver, não tinha ninguém que... Mas eu não conseguia imaginar, não me sentia... Como é que eu resolveria essa porra, entendeu? Não tinha esperança. E aí, eu tinha 10 gerentes. Aí 2 deles quiseram continuar comigo, acreditaram. Eu falei, eu vou prosseguir. Como? Sei lá, pô. Eu nem podia virar executivo, porque eu devia tanto dinheiro que o salário de executivo não permitiria pagar. E eu falei, cara, eu vou continuar. A gente montou uma outra empresa. Eu falei, primeiro a gente paga as contas, senão vão me matar. E a próxima... Sério, velho, ameaça de morte, espancamento, literalmente. Não, eu tenho certeza, mas engraçado é o plano. Primeiro a gente tem que pagar, porque senão eu morro. Aí não tem plano depois. Aí não tem empresa. Aí a próxima a gente arracha por 3. Vocês vão ter 33, a gente vai fazer igual, irmão. Aí um deles falou, porra, brother, ok, trouxeram o meu primo. Aí meu amigo disse que o meu primo vai poder ajudar a gente. Meu primo quer emprestar dinheiro. Ele empresta para a gente, tipo, dinheiro hoje, acho que deve ter sido uns 100 mil, para pagar os agiota. 100 mil ele empresta 10%, mas ele tem uma profissão meio diferente. Falei, não importa qual a profissão dele, porque 10% é melhor do que 30%. E aí eu peguei o dinheiro, paguei os agiota e tive dificuldade. Mas depois que eu descobri, eu não vou dizer mais de onde é que minha mulher proíbe de eu falar isso. Ela nem gosta que eu fale o que eu vou falar. Depois que eu descobri que o cara era o traficante-chefe da maior boca de fumo do Rio de Janeiro há 23 anos atrás. Eu peguei, não foi nem para fumar um. Diferente. Não foi nem para droga. Aí peguei o dinheiro, paguei. No primeiro mês não pude pagar, ele foi negociar. No segundo mês eu tinha que ir lá. Fui para o Shopping Nova América, entrei, parou um táxi. Quando eu entrei no táxi, o nego meteu o capuz. Nossa. Eu comecei a chorar, velho. Cena de filme. Tipo o seguinte, sabe que quando eu conto, eu falo que se alguém contasse para mim, eu não acreditaria? Eu não acredito. Parece um filme esse Eu negócio. não acredito quando eu conto. Tamanho bizarro é a parada, entendeu? E eu fui chorando, aí rodei. Aí entramos lá na comunidade, quando sai um casão cheio de arma. Aí veio o cara, meteu o escopeta. Parecia uma porra da bazuca, porra de um negócio grandão. Vou te matar, vou matar tua filha, vou não sei o quê, vou estuprar tua filha, que era criança. Porra, brother. Foi muito foda. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí eu fui conversando com vários empresários mais espertos. O cara não vai te matar. Eu falei, vai me matar, porra. Não, se matar, ele já tinha matado. E se ele matar, ele não recebe o dinheiro. Aí eles me ensinaram a negociar a dívida. Eu falei, mas como é que foi? Eu prometi, daqui a 15 dias eu pago. E não tinha dinheiro grande. Eles me ensinaram. Promete que vai pagar em 20 vezes, a primeira daqui a 6 meses. O cara vai me matar. Não vai matar. Ele não vai aceitar em 20 parcelas. Mas não vai ser daqui a 15 dias. Ele não vai aceitar a entrada para 6 meses. Mas não vai... Porra, brother, quando falou, cara, porra, deu tapa na... Porra, foi foda, velho. Me deu tapa na cara. E eu pensando no meu amigo lá, fera da puta! Porra! Eu falei porque o cara mandou. Mas a gente negociou, brother. Tipo, o cara não aceitou 20 parcelas, aceitou 10. E eu falei, caraca, melhor, né? Deu certo, irmão. Não aceitou a primeira para 6 meses, mas aceitou para 60 dias. E aí eu faço piada, faço esse treinamento, aí eu falo assim, tipo... Aponta assim pra mim, ó. Eu paguei o cara, né? Dá pra ver. Olha eu aqui. Muito obrigado pela oportunidade de bater esse papo contigo. Estou ansioso pelo nosso bate-papo. Para mim é uma honra aí. Obrigado aí, você, Léo, toda a equipe aí que tá aí ajudando, né? Poxa, sou um fã de você. Tive a oportunidade de estar junto contigo no teu evento, no Growth Machine, um evento incrível que eu fui lá para contribuir e voltei de lá muito melhor, né? Eu que acabei aprendendo com vocês lá. Vocês são gigantes. E para mim é uma honra, cara, de verdade. Muito obrigado aí por dar abertura num assunto que tá crescendo, mas não na velocidade que eu gostaria, né? Vambora. Junto com a gente, Leonardo Alexandre, co-host do podcast, sócio da Growth Machine e Head de Acquisition. Preparado, Léo? Pô, preparadíssimo. Prazer imenso estar aqui de novo, né? A gente se conheceu lá na imersão. Pô, sim. Foi ótimo. Ó, Lincoln, antes da gente entrar no nosso bate-papo, eu gostaria de agradecer ao nosso patrocinador, a Zorro. A Zorro oferece uma suíte completa de aplicativos de negócio e produtividade para ajudar a sua empresa a crescer e prosperar. Para saber mais sobre como a Zorro pode ajudar a sua empresa, visite o site Zorro, tá?
ou procure por Zorro nos mecanismos de busca. Aqui na descrição desse episódio Pra vai ter um facilitar. link para te facilitar e também um QR Code que você pode escanear usando o teu celular. Cara, vamos lá, ansioso. Bora. Olha, eu tenho um vídeo que eu sempre passo pro meu time de vendas, Sim. não sei se você já viu, que é um documentário do Kobe Bryant, falando do preço da grandeza. Sim, né? muito bom. E o Kobe, ele fala que, velho, ele era o pior jogador, né? Ele Sim. passou um verão inteiro sem fazer nenhuma cesta. E o que ele fez mais do que os outros foi treinar. Sim. Mas assim, Lincoln, cara, quem que é o Lincoln? E como é que você caiu nesse mundo da alta performance, esse mundo de desenvolvimento de atletas e efetivamente conseguir forjar um campeão? É muito legal. Esse vídeo do Kobe é muito legal porque ele traz muito ensinamento, né? Se a gente está com a mente aberta para poder receber o que ele tem lá para entregar, é rico demais, né? E hoje o Lincoln é um cara aí que é casado com a Júlia, que vive hoje o desafio de estar conectado com seus valores e princípios para não se perder no meio do caminho. Já me perdi no meio do caminho. E o tempo inteiro a gente vai buscando se reencontrar. Não é um desafio fácil, né? Crescer, às vezes, é mais fácil do que manter a sua alma conectada à sua essência. Então, eu sou esse cara que busca o tempo inteiro, o tempo todo, estar direcionado da forma certa, né? Tem uma analogia que eu falo, né, Léo e Thiago, que é mais vale você ir a pé para um abismo do que ir de Ferrari a 220 por hora. Então, eu prefiro o tempo inteiro estar analisando os meus passos com base naquilo que faz sentido para mim, no meu momento atual, e a vida é cíclica, né? Ela é feita de fases, como a natureza mesmo mostra isso pra gente. E eu hoje sou apaixonado, né, pela minha família, pelas minhas 2 cachorrinhas, ainda não tenho filho, mas tenho 2 cachorrinhas lá que é um amor absurdo por elas. Sinto muita falta quando eu tô viajando, né? Vou fechar agora quase 30 dias longe de casa. Caraca. Faz parte do jogo, né? Os últimos 3 anos tem sido assim. É uma rotina muito intensa, porque eu fico muito com os atletas de alto nível, né? Eu viajo para ficar com eles e viver o dia a dia deles, literalmente no sentido da palavra, viver a vida deles, né? E como é que você chegou a esse ponto, né? De estar ali treinando atletas, né? Quais foram os marcos que te fez chegar a esse ponto? E mais importante, como é que você deixou de ser estudante de direito, de advocacia para ir para esporte, que é um negócio que... E esporte com mentalidade, que ainda é uma Sim. coisa que poucas pessoas falam, né? Não, e de alto nível, né? Porque eu sempre falo, uma coisa é você atender uma pessoa normal, outra coisa é você atender um atleta e outra coisa é você atender os melhores do mundo de algumas modalidades. O jogo muda. Por mais que possa não parecer, é um outro conceito, é uma outra estratégia, é uma outra mentalidade, é um outro desafio. Então, atender os atletas do mais alto nível, que hoje se equipara também a empresários do mundo corporativo, que por conta dos atletas, os empresários pensam, se esse cara consegue fazer um atleta performar no mais alto nível de excelência, sendo que eles já são talvez os melhores do mundo naquilo que fazem, ele pode fazer eu performar também dentro dos negócios. E sim, o empresário, existe uma grande analogia do empresário de elite, do mundo corporativo, que joga um jogo de alto nível, que você sabe muito bem que eu tô falando, com um atleta. Existe uma conexão. E essa transição, né, esse fato, né, que acontece, que hoje faz com que eu esteja aqui, começou alguns anos atrás. Eu acabei trabalhando 10 anos com o direito. E no direito, eu me descobri, eu me conheci. Foi muito difícil a jornada para poder vencer no direito. Eu venho de uma família muito humilde, financeiramente falando, onde dinheiro não era algo, né, que tinha abundância. Todos nós. Né, Léo? Vocês Pois é. sabem bem como é que é, né? Eu acho que o dinheiro, eu acho que a escassez de dinheiro é um aliado, sabe? Porque provavelmente se eu tivesse muito dinheiro, meu Provavelmente irmão, a gente eu não ia fazer tava. um montão de besteira. Não ia estar pronto. Ia dar alguns problemas no meio do caminho aí, né? Comigo, com certeza, ia ser igual. Então, foi uma construção árdua com o direito. Quando o meu amigo Maurício, ele me convidou para trabalhar com ele, eu não entendia nada de direito, ele falou, cara, eu não preciso de um advogado, eu preciso de um cara com o teu perfil. Então a gente começou essa jornada, eu tinha 21 anos aproximadamente, e a gente fez uma construção aí de vários anos dentro do direito. O que aconteceu foi que eu acreditava que eu iria viver do direito, que eu só sabia fazer isto. Porque eu era uma pessoa que estava crescendo dentro do direito, por mais que eu tenha passado muita necessidade, muita dificuldade. Quando a gente abriu o escritório, como o Maurício também não vem de uma família privilegiada financeiramente falando, ele tinha recém se formado e eu era gerente de uma loja de roupa. E quando ele fez esse convite, eu aceitei, porque eu vi ali uma possibilidade de conseguir vencer na vida, já que a minha criação, com relação a, principalmente o meu pai,
que falava algumas coisas relacionadas à comparação com meu irmão. Você, com essa mentalidade, né? Não é assim que ele falava, mas com esse perfil, com esse comportamento, você não vai ser ninguém na vida. Você vai ser um merda, você não tem como vencer, porque a comparação com meu irmão era muito ferrenha, 2 anos mais velho, tirando notas muito boas no colégio. Meu irmão era mais um intelectual que tirava notas boas. Eu era mais do humano e do esporte. Então eram 2 mundos completamente diferentes que repercutiam, obviamente, nas notas de colégio. O meu pai, querendo o melhor para mim, ele deu a criação que ele podia, dentro do conhecimento que ele tinha. Só que foi assim, não foi fácil, foi difícil. Eu Aí escutei... a comparação, tipo, sempre é difícil, né, cara? É. Na verdade, os nossos pais, eles são responsáveis por 90% dos nossos traumas, né, cara? Foi muito difícil, porque naquela época eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, mas eu consegui usar aquilo dali de uma forma inconsciente para o meu bem. Então, quando eu estava no direito, às vezes que eu não desisti foi justamente por causa do meu pai. Porque na minha cabeça, eu criei uma sensação de que se eu desistisse, ele venceria. Eu não seria ninguém na vida. Então, eu permaneci, chorei muito, questionei Deus muito naquele momento, a minha conexão com ele não era como é hoje. E eu permaneci por conta do meu pai, porque eu não queria dar o gostinho pra ele. Dele de falar, ele, tá vendo? ele venceu, ou seja, eu não sou ninguém mesmo, porque eu não sabia o que fazer se não fosse no direito. Então eu lembro que eu falava pro Maurício, cara, eu só vou sair daqui morto ou muito bem sucedido. Eu não vou desistir. E eu lembro que eu questionava a Deus e falava, cara, quando que a coisa vai virar, velho? Eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais comer cachorro-quente de R$1,50. Eu não aguento mais ter 3, 4 reais para comer, sendo que só o peso do prato, que a gente chama tara do prato, é R$2. Eu não aguento mais estourar os meus pés de bolha, de sangue, de caminhar, porque eu não tenho dinheiro para ir de ônibus. Eu tenho que caminhar 1 hora e voltar por 1 hora. Eu não aguento mais. Tá realmente muito difícil. E eu questionava muito Deus. Mas quanto mais demorava e mais doía, mais eu me fortalecia, sem conhecimento nenhum. Tudo de uma forma muito usando a raiva ao meu favor. Usando esse sentimento de não dar o gosto, né, da vitória pro meu pai e o gosto da dificuldade, né? Eu peguei a dificuldade e transformei ela numa potência, numa energia, de forma natural. Quando as coisas começaram a melhorar no escritório, eu pensei, agora as coisas vão andar. As primeiras ações começaram a cair depois de 7, 8 anos. Eu realmente trabalhando, pagando para trabalhar todos esses anos. Eu lembro que o meu primeiro salário foi R$50 depois de uns 5 anos. Caraca, E eu amei isso, foi animal demais, meus primeiros R$50. Eu nunca mais vou esquecer. Depois de 5 anos trabalhando sem receber R$1. Então, assim, dos meus 20 aos 30 quase, tudo que uma pessoa normal fazia, ir pra festa, jogar futebol, ir sair com os amigos, sair com as gurias, né? Eu era solteiro. Eu não conseguia. Por quê? Porque eu não tinha como. Eu não tinha dinheiro. Então, eu falava, ou eu faço isso, ou eu renuncio, ou é a certeza que eu não vou conseguir. Se renunciando já tá difícil, imagina sem renunciar. Quando as coisas começaram a andar, depois de 7 anos, eu tive uma notícia que mudou a minha forma de ver o mundo, que faz hoje eu estar sentado aqui na frente de vocês. Quando o dinheiro começou a cair, e foi um dinheiro que naquela época era muita grana para quem estava naquela situação, as ações começaram a cair, e eram ações em massa que a gente entrava, descobria muito bem uma ação, estudava essa ação, e via a possibilidade dela ser um tiro certeiro. A gente não gostava de fazer aventura jurídica. E eu era o cara que buscava os clientes. E eu buscava esses clientes e entrava em massa. Eu chegava a entrar com 400, 500 ações em um ano sozinho. Viajava pelo estado inteiro, captando esses clientes, fazendo pitch para que eles pudessem confiar na gente. Deu muito certo. E uma hora essas ações tinham que começar a cair. Não ganhávamos todas, mas ganhamos várias. Porque a gente fez uma pesquisa prévia, fomos estratégicos antes de começar a fazer aventura jurídica. Quando a coisa começou a andar, literalmente, eu falei, agora a coisa vai explodir. Tudo começou a desmoronar. Porque no Gil, em 2013, eu comecei a ter forte dores na costela. E não era normal aquelas dores, porque eu não conseguia respirar se eu treinava com um treino muito intenso, quedas de judô ou com um cara mais forte e mais pesado. E eu fui fazer uma ressonância e o traumatologista falou, cara, vou ter que te encaminhar para um oncologista. Eu falei, como assim um oncologista? O oncologista cuida de câncer. Agora fugiu da minha alçada. Você vai ter que ir para um oncologista porque pode ser que seja câncer. Eu falei, caraca, doutor, não é possível, isso tá de brincadeira. Doutor Jorge Thalys, gente boa, meu amigo ele. Não é possível, doutor. Você tá de brincadeira. Cara,
Desculpa, fico muito triste de te dar essa notícia, mas agora fugiu da minha alçada. Fui pro oncologista, cheguei lá, o oncologista, minha esposa do meu lado, marquei depois de uma semana, na cabeça, né, fritando nessa semana, ele pegou aquele quadro branco, sabe, aquela painel branco que tem uma luz no médico, do lado que fica do médico, ele botou, cravou a ressonância ali, analisou, lembro como se fosse hoje, né, dele, é câncer. Que isso? Como assim é câncer, doutor? Assim, do nada. Empatia zero. Pau, na lata. É câncer. Mas, doutor, da onde é que tu tirou que é câncer? Que geralmente, quando apresenta este nódulo aqui, pela minha experiência, é câncer. Aí a Júlia já começou a ficar desconfortável. Eu falei, beleza. Maligno ou benigno, doutor? Como está nesta região, a minha opinião, pela minha experiência, é maligno. Falei, tá, só um pouquinho. Quer dizer, então, que eu posso estar com câncer de pâncreas ou de intestino? Que se fez metástase, vem de algum lugar. Pode ter vindo do meu estômago. Dali, da parte que mata rápido. Eu prefiro começar desta forma, porque tudo que não for, você tá no lucro. Ponto. Assim. Minha esposa, nessa hora, entrou em desespero, né? Ela chorou muito. Por quê? Porque ela que cuidaria de mim. Ela trabalhava no hospital de oncologia e eu seria um paciente dela. Então, nessa hora... Foi muito difícil, porque mais difícil do que saber que vai morrer, é saber que as pessoas que estão com a gente vão sofrer. Porque se eu morro, eu vou embora. Então, eu parto dessa para melhor. E eu não sofro tanto. Talvez eu sofri pelo tratamento, mas está tudo bem. Mas o mais difícil de tudo foi saber que as pessoas que eu amavam iriam sofrer a vida inteira. Então, aquilo foi muito forte. Mas eu precisava ficar firme. Porque a minha família já estava debilitada. Eu não podia me entregar. Eu não podia me dar o luxo de fazer isso. Então eu tive que consolar a família. E é muito louco, né? Porque às vezes eu lembro de uns detalhes. A gente estava aqui, trocando ideia. Do nada, todo mundo começava a chorar. Do nada, velho. Aí eu falei, ei, que porra é essa aí, velho? A galera chorando porque lembrava que eu ia morrer. Eu falei, não, mano, aí vocês estão me matando antecipadamente, caraca. Vamos parar de chorar, mano. Então, assim, foi muito difícil esse momento. Não, e imagina assim, né, cara? O cara jovem, saudável, 27 cheio anos. de vida. 27 anos. E... Só que ninguém quer ser estatística, Léo e Thiago. Alguém tem que ser. Ninguém quer ser. Alguém tem que ser. Então eu tava me aceitando que eu seria estatística. 27 anos, morto de câncer. Isso, cara. Mas pra estatística tem gente que morre assim, tem gente que nasce com câncer, crianças nascem com câncer. 27 anos, tá bom, morto de câncer. Então eu comecei a aceitar aquilo como uma verdade. E foi muito difícil nesse processo, porque a gente muda a forma de ver o mundo. Por quê? Todo mundo sabe que vai morrer, mas a data da morte muda tudo. A data muda tudo. Não importa o quanto você faça processo de visualização, o quanto que você faça regressão, a data da morte muda tudo. Então ali mudou um pouco a minha forma de ver o mundo, porque eu tinha a data da morte. Eu estava vivendo com ela, ela fazia parte de mim. E nesse tempo, o que aconteceu foi que eu fiz os exames, depois de mais ou menos um mês, eu tive a certeza que eu não tinha câncer de pâncreas, de intestino. Fizemos lá todos os exames, até sair o exame, até marcar, você sabe que é um inferno, né? Demora. Não importa, mesmo que pague particular ou não, né? Demora, não é assim. Vai, ele faz hoje, sai o resultado amanhã. Não é assim que funciona. Então deu mais ou menos aí uns quase 30 dias. Show de bola. Tô livre de pâncreas ou fígado que mata rápido. Cheguei no doutor, e aí? Cara, vamos fazer uma cintilografia óssea, porque pelas tuas dores nas costelas, a gente vai dar uma olhada como é que tá essa tua parte, como tem esse nódulo na coluna. O que é cintilografia óssea? Nada mais é do que um exame que mostra como é que tá os teus ossos, mas assim, ó, não abre e traz ele pra mim. Porque ele não pode aparecer preto, só torce pra isso, não pode ter nada preto. Óbvio que eu abri e tava tudo preto. Puta merda. Cheguei lá, já morto, achando, tô morto. Tu tem câncer de medula óssea, cara, tu tem mieloma múltiplo. Eu falei, o que é isso aí? Ele explicou, eu falei, tá. Resumindo, quanto tempo eu tenho de vida? Hoje, estimativa, blá, 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 de 5 a 10 anos. Eu falei, não, tu tá de brincadeira que eu tenho de 5 a 10 anos. Eu falei, tô grande, velho. 5 a 10, tava morto 3 meses, 2 meses, eu tenho de 5 a 10 anos. Eu torci, eu agradeci por ter câncer de medula óssea. Aí você vê a importância do significado que a gente atribui às coisas que acontecem na nossa vida. Esse é um aprendizado muito legal que quem tá vendo pode começar a praticar. Na minha opinião, não existe bom ou ruim o que acontece a gente.
tudo se trata do significado que você cria. Perfeito. Aquilo que você acreditar, fica tranquilo que vai acontecer. Não esquenta a cabeça não, tá? Fica bem de boa que vai acontecer. Então eu criei um significado bom. Por quê? Porque eu tava morto. Você tá ouvindo pelo Spotify? Dá 5 estrelas, se inscreve no canal, marca no sininho para ser notificado. Quando a gente lançar um vídeo novo, você vai receber o aviso de primeira mão. Tá assistindo pelo YouTube? Deixa a sua curtida, faz um comentário dizendo o quanto que esse conteúdo te ajudou. Se inscreve no canal, marca no sininho para ser notificado. Toda vez que a gente lançar um vídeo novo, você vai ser Aproveita e avisado de comenta primeira aí mão. quem você gostaria de ver aqui no podcast. Quem você Boa. gostaria de ver aqui no podcast? Irmão, gratidão total. E vamos pra cima, galera. Acima. Obrigado, viu? Valeu, pessoal.